Depois de enrolar muito pra começar a gravar esse vídeo, porque eu estava ouvindo de forma repetida a música Waka Waka da Shakira, cá estamos pra falar sobre este assunto polêmico não, mas um assunto forte e que foi reforçado por mim muito no final do ano passado, durante todo este ano aqui, desde que a temporada começou e antes da temporada começar, né? Que é a questão Esteban Ocon e Haas. Uma relação que está extremamente fragilizada neste exato momento em que nós conversamos. Isso porque a gente teve um breaking, aparentemente, não é um breaking porque não é oficial, mas um furo de reportagem trazido aqui pra gente pela Juliane Serrazoli, jornalista brasileira, né? É muito boa, ela escreve pro UOL, se eu não estiver enganado hoje. Basicamente, ela trouxe para nós a informação de que o Ocon pode deixar a Haas ainda em 2026, antes do final da temporada. E a gente já vai entender isso daqui, o porquê que isso está acontecendo, e envolve ali alguns problemas de relacionamento do Ocon com o Ayao Komatsu, você que não sabe, o chefe de equipe hoje da Haas. Caso você não se lembre, caso seja mais novo aqui no canal, mas essa é uma saga, essa é uma novela, né, uma série com alguns episódios aqui que a gente já conversou, a questão do Ocon e da Haas, a gente já fez alguns vídeos aqui, já tivemos algumas conversas sobre notícias que saíram. Talvez a mais impactante, a mais forte de todas, foi uma que eu fiz ali na pré-temporada ainda, não lembro se foi janeiro ou fevereiro, mas foi uma fala que o Ayao Komatsu publicamente disse que esperava mais do Ocon em 2025. Basicamente ali naquele momento, o Ayao Komatsu ele disse que quando eles contrataram o Ocon, esperavam que ele fosse o piloto experiente ali, né, tal, para que eles pudessem trabalhar mais com o novato, porque a dupla do ano passado, né, eram dois pilotos que estavam chegando na Haas, que era o Ocon e o Berman, tudo bem, já teve experiência de piloto Ferrari e tal, mas ele ia ser a primeira temporada completa, e você precisa de um nível de preparo muito maior, conhecer direito a equipe, conhecer todos os processos, entender como maximizar o seu carro, correr uma vez num carro, você não vai aprender tudo isso de uma vez. Agora, num processo longo, numa temporada longa dentro de uma equipe, você precisa aprender tudo isso. Então é normal que, quando uma equipe traga um piloto novato, você foque um pouco mais do trabalho, não necessariamente das peças novas, etc., mas do esforço, do entendimento do carro, você foque um pouco mais no novato, porque ele é o cara que tá aprendendo tudo. É tudo novo pra ele. Ele tá chegando num universo que ele nunca esteve antes, que é o de ser um piloto profissional de Fórmula 1. Enquanto isso, né, e o Berman era pra ser isso, era pra receber, pra Haas chegar ali, dar a mão pro Berman, ensinar tudo, sabe? Tipo, realmente falar, ensinar, ter esse cuidado, ficar mais ao lado dele nesse ano de adaptação. Enquanto o Ocon é o cara que já tem anos de Fórmula 1, era o cara que era pra chegar ali, e assim, Ocon, ó, a gente não vai te ajudar tanto esse ano, porque a gente precisa adaptar o Berman ao universo da Fórmula 1. Por isso que nós estamos te contratando, pra você ser o piloto experiente, o piloto que vai conseguir lidar sozinho. Claro que nós vamos estar aqui por você, se você tiver alguma dificuldade, algum problema, estaremos aqui pra te ajudar a resolver. Mas a gente precisa focar um pouco mais no Berman, beleza? Ocon, não, pode deixar, confia no pai que eu resolvo isso aí não tem problema nenhum. Me adapto rápido ao carro. Dito isso, o Ocon terminou o campeonato atrás do Oliver Berman. Não só isso, mas perdendo em vários critérios para o Oliver Berman. E isso foi muito decepcionante, porque ele foi o único companheiro de equipe experiente que perdeu para um companheiro de equipe novato. Na questão de pontos, pelo menos. Outros perderam em outros critérios, etc. Mas na questão de pontos, ele foi o único que perdeu para o seu companheiro de equipe. E não só perdeu, como assim, depois que o Berman se adaptou ao carro da Haas, ele foi muito bem. Ele começou a pontuar com consistência, enquanto o Ocon tinha dificuldades em fazer isso. Daí a gente pode lembrar, claro, daquele, né, a corrida fora da curva foi aquele GP do México, que ele até chegou a ter possibilidade de pódio, se não fosse ali uma questão de estratégia diferente da Haas com a Red Bull e tal, ele poderia ter terminado no pódio, mas a questão é que terminou em quarto, né, não vamos viver de si, o fato é que foi uma grande corrida, isso a gente pode afirmar, foi uma grande corrida por parte de Oliver Berman. O Ocon não teve nenhum momento desses. O Ocon não só ficou atrás do Berman, como em nenhum momento mostrou que poderia fazer algo próximo disso. E o Ayao Komatsu se desapontou, falou, ó, ele teve muito mais dificuldade do que a gente esperava, a ideia de contratar o Ocon era que ele fosse um piloto... O que tá na minha cama? Ah, minha carteira ficou ali, eu esqueci de tirar da minha cama a carteira ali, ó, tá aparecendo. Era contratar o Ocon pra que ele ficasse tranquilo e eles pudessem focar no Berman. Só que eles tiveram que deixar o Berman de lado muitas vezes pra ficar ajudando o Ocon que não tava conseguindo se adaptar à parada. E isso foi decepcionante, isso deixou um pouco a desejar por parte do Ocon. E o Ayao Komatsu foi direto e falou, a gente esperava mais, eu esperava mais do Ocon, a gente contratou ele pra uma coisa e ele não conseguiu cumprir essa função, então a gente espera mais agora em 2026. Chegamos em 2026 e até o momento, pelo menos que gravo este vídeo, no dia 17/5/2026, o Ocon não entregou
isto que se esperava. Ele não tá claramente nem um pouco próximo do Berman. O Berman começou muito melhor que o Ocon. Muito melhor. E o Ocon, apesar de ter tido, sim, alguma coisa ou outra boa, né? Tal, ele não tá nem próximo do Berman. E, aparentemente, isso estaria complicando as relações nos bastidores da Haas, entre o Ocon e o Ayao Komatsu. E daí a Ju, né, trouxe essa informação aqui pra gente. Rumores apontam que sua relação com o chefe de equipe, Ayao Komatsu, piorou. Eu tô pegando um quote que foi trazida pelo F1 Legendada da fala da Ju Serassoli. Daí, basicamente, a fala dela é: o Ayao Komatsu não gosta do Ocon, ponto. Ele claramente não gosta dele e também não está feliz com seu desempenho atual. Isso aí foi uma fala da Julia Serassoli no UOL sobre a situação do Esteban Ocon. E assim, dada essa entrevista do Ayao Komatsu no começo do ano, de que estava desapontado, de que esperava mais, dado esse começo complicado do Ocon em 2026 e o histórico do Esteban, que a gente não pode se esquecer, o Esteban Ocon tem um histórico de não se dar bem com o companheiro de equipe, de brigar com o companheiro de equipe, a gente lembra da relação dele com o Pérez, não terminou bem, a gente lembra da relação dele com o Alonso, tudo bem que deu o Alonso, você até pode falar que o Alonso também é outro que não se dá bem muito com os companheiros de equipe, né? Mas tudo bem, não se deu bem. Com o Gasly foi treta também. E agora ele supostamente estaria tendo problemas de relacionamento mais uma vez, só que agora com o chefe de equipe, o Ayao Komatsu. O Ocon não parece, pelos relatos e pelo histórico, ser alguém fácil de conviver, sabe? Não parece ser aquela pessoa de fácil convivência. E isso estaria impactando ali a relação dele com o Ayao Komatsu. E o Komatsu, ele é um cara que, assim, ele é direto. O Komatsu, ele é um cara direto. Ele chega, faz e fala o que faz, entendeu? Eu acho que isso ficou muito claro que desde que ele assumiu o comando da Haas, ele já mudou completamente a cultura da Haas, sabe? Já fez essa parceria com a Toyota, já tá buscando ali um futuro, talvez uma independência maior por parte da Haas, independente de como seja continuar como Haas, ou seja, virar Toyota, que é a teoria que eu acredito. Então, assim, ele já chegou sendo mais direto e mudando como funciona a parada dentro da Haas. E eu acredito que ele também muda um pouco da cultura. Porque na cultura do Gunther Steiner, era muito permissivo essas briguinhas, tinha todas as brigas do Magnussen lá, todas as coisas que aconteciam, né? A gente se lembra da cena famosa, don't fucking smash my fucking door, e o Magnussen e o Grosjean fazendo pataquada toda hora, mais o Grosjean do que o Magnussen, apesar do Grosjean ter melhorado um pouquinho na Haas ainda do que ele fazia antes, mas tava fazendo as pataquadas deles e continuava por lá. O Ayao Komatsu parece ser alguém bem mais direto ao ponto. Se você não é bom, você vai cair fora, entendeu? A gente vai te dar mais uma chance. Não é assim também. Ah, não, se foi mal, já vão te chutar fora. Vamos te dar um tempo pra ver se você melhora. Mas se você não melhora, a gente vai te chutar fora. E é o que tá parecendo que vai acontecer com o Ocon. Deu um ano pra ele não foi bem. Falou, ok, então vamos te dar uma segunda chance. Você vai ter que provar agora que você justifique essa vaga que a gente tá te dando. Porque você tá tendo um companheiro de equipe novato do teu lado e tu tá apanhando dele, cara. Que porra que tá acontecendo? Sabe? E aí? Por que isso tá acontecendo? Então, temos que esperar pra ver, claro, mas eu não duvidaria de nada disso ser verdade. E se ele saísse no meio do ano, quem que entraria no lugar, né? Quem que poderia entrar no lugar do Esteban Ocon? Eu fiz um vídeo recente com vocês já, falando sobre a questão do Rafa Câmara. E eu sei que muita gente vai falar, o Rafa. Eu já fiz um vídeo inteiro explicando, eu recomendo que vocês vão assistir. Ele não tá muito longe, eu acho que é uns 3, 4 vídeos pra trás desse aqui, que eu falo sobre a iminente, na minha opinião, chegada do Rafa na Fórmula 1. Mas não será no lugar do Ocon, provavelmente. Eu duvido muito que eles trariam o Rafa no lugar do Ocon. Por ele estar no meio da temporada da Fórmula 2 agora, e provavelmente não vai ter essa subida dele, eu acho que seria muito precoce também. Subir o Rafa agora eu acho que seria muito precoce pra carreira do Rafa. E 2, uma das vagas da Haas só é da Ferrari. Eles não vão dar as duas vagas, especialmente com esse objetivo deles de se tornarem mais independentes, sabe? A longo prazo, a Haas quer se tornar mais independente. E não adianta nada você ficar dando todos os seus pilotos pra Ferrari se você quer ser independente. Você precisa de alguém pra trabalhar com você, sabe? Então, eu não acredito que seria o Rafa. Meu palpite, o que eu, Fred Girinos, acredito é... Eu acredito que a Haas vai tentar ir atrás do Yuki Tsunoda. Por 2 motivos. O Yuki pra mim é um piloto comprovado, com nível de Fórmula 1, com qualidade, né, pra estar no meio do pelotão. Não deu certo na Red Bull, beleza, você pode argumentar também as questões de ser o segundo carro da Red Bull e tá tudo certo, o ponto não é esse. Mas no meio de pelotão, ele é um comprovado bom piloto. Ele é um piloto que sabe se virar muito bem no meio de pelotão e dava ótimos resultados pra Vicarbe, Racing Bulls, AlphaTauri, como você quiser chamar. Ele dava ótimos resultados pra essa equipe. Era sempre o melhor pontuador, era sempre o cara de confiança da equipe, era o experiente lá.
O pessoal reclamava muito, o Helmut Marko falava muito da questão dos feedbacks, que ele não era bom dando feedback de melhora de carro. Então talvez isso seja um ponto negativo. Mas existe um outro ponto que é o Tsunoda supostamente não tem mais vínculo com a Honda hoje. Ele não tem mais necessariamente um contrato de vínculo com a Honda. Ele continua na Red Bull pela experiência, por conhecer o sistema já da equipe, e fica de piloto reserva lá por já trabalhar, já conhecer a equipe, se precisar é mais fácil a adaptação, beleza. Mas ele não tem mais contrato com a Honda, até porque a Honda não está na Red Bull. Então, ele continuar na Red Bull ali, com a Honda em outra equipe, né, faria sentido então nesse caso se ele continuasse com a Honda e virar reserva da Aston Martin. Mas não, ele não continua mais com a Honda. Então a Toyota poderia se aproveitar disso e buscar ali um piloto japonês, mesmo que não seja nenhum da academia, mas é que hoje não tem nenhum piloto pronto, na minha opinião, da academia da Toyota para um nível de Fórmula 1. O Hirakawa até poderia ser, mas é que o Hirakawa não é um piloto que chegaria também para ficar anos na Fórmula 1, sabe? E eu acho que faz mais sentido você pegar um piloto que pode aguentar mais uns 3 anos, assim, de alto nível. E eu acho que o Tsunoda tem uns 3 anos, pelo menos, de alto nível nele, sabe? Pela idade, pelo que ele já mostrou, o Tsunoda, para mim, tem nível para mais uns 3 aninhos de Fórmula 1 tranquilamente. E para a Haas, acho que seria importante um piloto assim. E o Hitomi Miyata não encantou na Fórmula 2. Então acredito que no futuro provavelmente a gente vai ver um piloto Toyota na Haas, eu acredito que sim, mas hoje não tem nenhum pronto. E como o Tsunoda já é um piloto querido no Japão, é um piloto que tem essa feição e não tem o contrato mais com a Honda, poderia ser uma oportunidade ali da Toyota já beliscar um piloto e botar um piloto Toyota ali japonês e fazer esse contrato, já coloca ali no carro e teria um piloto para a Haas, que bateria com questões, né, comerciais, etc. Um piloto japonês, um piloto Toyota ali para agradar o principal patrocinador da equipe e também um piloto experiente, um piloto que entende de Fórmula 1 e que sabe se performar bem no meio de pelotão. Então, é tudo isso que eu penso. Eu acredito genuinamente que o Ocon não está performando bem e eu realmente acho que ele pode sim sair no meio dessa temporada. Eu não duvido que seja mentira. Eu genuinamente acredito que o próximo nome a sair da Fórmula 1 vai ser o Ocon e pode ser antes do que a gente espera. E daí, o Tsunoda, então, entra. Eu apostaria no Tsunoda entrando. Isso aqui não é fato, não tem informação disso aqui, sabe? É o que eu estou chutando e que eu acredito que seria a melhor opção. Se eles vão pra esse caminho, se eles vão, às vezes, puxar o Hirakawa mesmo, o Miyata, pode ser que isso aconteça, né? Tô dando aqui a minha opinião. Se eu tivesse o poder de decidir pela Haas, eu iria de Yuki Tsunoda, considerando, claro, também que você não pode pegar o Rafa, porque uma das vagas da Ferrari, pensando nessa longevidade da equipe. Eu acredito que, considerando todos esses critérios, a melhor opção é o Tsunoda. E eu acredito genuinamente que a gente pode ver o Tsunoda, então, voltando pra Fórmula 1, correndo na Haas, mas eu quero saber o que você pensa também. Se você concorda, quem você botaria na Haas, se você fosse o Ayao Komatsu, e sobre essa relação conturbada dele com o nosso Esteban Ocon. Escreve aí nos comentários. E hoje tem convocação da Copa, hein? 5 horas da tarde, mas pode ligar umas 5h30 a TV, porque vai ser meia hora de enrolação, pode anotar.